Como ele diz aqui a Timóteo, olha só como ele fala a Timóteo no verso 6 desse mesmo capítulo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, é o evangelho com o contentamento. Porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Foi a escolha que eu fiz, eu quero ter o bastante para viver, para comer, para educar meus filhos, para ajudar pessoas, mas mais do que isso eu não preciso. Tem gente que acha que precisa de mais e não está pecando se precisar de mais do que eu preciso. E eu dou graças a Deus pelos que possuem. Como eu disse ontem, Jesus também, porque ele foi servido por pessoas que tinham propriedades, que tinham bens, como Lucas 8 nos diz, que o acolhiam, que o serviam com os seus bens. Não tem nenhum problema nisso. O problema é o amor, é o querer, é essa obsessão de dizer eu vou ficar rico. Aí, cara, danou, aí ferrou, aí fedeu, para não dizer outra coisa. Aí é Freud. Aí o negócio é brabo. Eu quero ficar rico. Vou fazer o curso desse coach que me ensina a ficar rico e que diz quantos milhões e quanto ele cobra. E que esse é o bom exemplo que ele dá para os seguidores dele, é que ele é riquíssimo. Por isso é que ele vende tanto. E aí o pessoal sorve isso, como diz o Salmo 73, sorve essa mentira a largos goles. Guti-guti, guti-guti, guti-guti. Vão bebendo isso sem nenhum discernimento, vão se envenenando com isso, porque entrou no coração esse desejo de querer. É meu, tem que ser. Eu nasci para o dinheiro e o dinheiro existe para mim, eu quero. Ora, os que querem ficar ricos, olha o segundo verbo, caem. Caem. Não necessariamente perdem o dinheiro. Não é disso que Paulo está falando. Ele está falando de outros valores, outros significados. O cara pode até manter a grana, mas cair. Ele está falando aqui com cristãos. É uma carta a um cristão chamado Timóteo, para que Timóteo instruísse outros cristãos. De uma comunidade cristã, ou de várias comunidades cristãs, com o ensino do Evangelho. Caem espiritualmente, decaem da graça de Deus, perdem a lucidez, ficam burros como Balaão. O apóstolo Judas diz que amou tanto o prêmio da riqueza da injustiça, que foi exortado por uma jumenta falante, de tão bloqueado cognitivamente que ele se tornou, ele ficou emburrecido espiritualmente, porque o amor ao dinheiro emburrece a mente, tira toda a lucidez cognitiva, o cara não enxerga mais nada, perde toda a sensibilidade, fica com o coração petrificado, dessensibilizado. Isso é trágico e é horroroso. Você se perde antes de morrer, você já está morto. Caem em tentação, caem no laço. A segunda palavra usada é cilada, que no grego equivale a cilada mesmo. Algo que é feito e posto para pegar você. E uma vez que você bote o pé ali, você está laçado. Cai em tentação, não para o desejo, vai se tornando compulsivo, quanto mais é compulsivo. Você já viu alguém chegar e dizer, não, eu já tenho bastante? É muito raro. Muito raro.
E a maioria dos que dizem já tenho bastante se sentam em cima e não dividem nada com ninguém. Só são ricos que ficaram com preguiça de produzir mais. Mas a maioria esmagadora, 99% provavelmente, não se satisfazem jamais. São como sanguessugas, dá, quer mais, chupa, 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 chupa. Caem em tentações que só crescem e crescem, botam o pé nas ciladas do abismo. E também caem em muitas concupiscências, que é esse desejo insaciável, essa insaciabilidade. Eu quero mais, meu Deus, eu soube que tem mais isso, eu quero isto também, eu quero aquilo também. Não, eu não posso deixar de ter também isto. Eu quando olho, por exemplo, a vida do pobre do Elon Musk, uma pessoa até aqui que eu vejo com muita compaixão e misericórdia, porque é um pobre, cego, miserável e nu. É tão pobre que a única coisa que ele tem é ser o homem mais rico do mundo. Tamanha a pobreza dele, porque no mais, você não vê mais nada. Você só vê um cara querendo dominar a terra. Todos os meios de comunicação, de contato, quer ser o Adão de uma nova humanidade em Marte, quer isto, quer aquilo outro. Você só não vê um investimento dramático na eliminação, na fome, na terra. Recursos para fazer algo dessa grandeza ele teria, mas não interessa. Infelizmente, e 1% que domina quase a riqueza do mundo inteiro, esse 1%, se tivesse 0,5% de solidariedade entre eles resolveriam o problema da fome do mundo e a crise ambiental teria um fim mais rápido do que a gente poderia positivamente alcançar, esperando a boa vontade governamental do mundo que nunca chega, que é sempre atrasada até o calor nos torrar todo e as águas subirem e nos consumirem e o universo gritar contra nós e nos destruir. Cuidado, porque os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas e em muitas gulas concupiscentes, em insaciabilidade, em realidades insensatas, como eu disse, perdem a cognitividade, a sabedoria foge. O cara se torna esperto apenas para ganhar mais, mais e mais. Enquanto isso ele perde a alma, perde amores, perde afetividade, perde respeito, perde carinho, perde sensibilidade, perde humanidade, perde a ele próprio, perde tudo. Não ajunta tesouros nos céus, só acumula na terra e fica pobre. Não de dinheiro, mas de alma, de ser. Como Jesus disse, de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, ficar dono do mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o ser humano em troca da sua alma? O que dará? Cai em profunda insensatez, em insanidade, em realidades perniciosas. Tudo que fazem acaba em perniciosidade, em perversão, em corrupção do outro, da vida, do próximo, da sociedade. Porque onde quer que haja alguém com acumulação tão grande, à volta dele há milhões sem nada, porque os recursos são limitados. Os recursos do planeta não são ilimitados. Se 1% tem o que seria equivalente a 65% da população mundial, 65% da população mundial vai para a cama com fome. É uma questão de matemática básica, de aritmética quase idiota, mas que não se quer ver. De modo que esse querer, esse desejo,
essa obsessão, essa compulsão, essa insensatez, essa perda cognitiva, essa perniciosidade. Olha só o que Paulo diz: afogam, elas afogam, diluviam os seres humanos nelas mesmas. Você fica afogado pelo que vai supostamente conquistando e vai se afogando. Ninguém fica acima, ninguém se senta como no gibi do Tio Patinhas em cima da montanha de ouro. Você se afoga. As quais, essas coisas todas descritas por mim até aqui, em nome de Paulo, afogam os homens na ruína e na perdição. Olha que coisa mais violenta. Afogam os seres humanos na ruína e na perdição. Perdeu esse juízo, já era. Perdeu essa noção, acabou. Perdeu essa consciência que ser o senhor dessa gestão, perde a alma. Por quê? Você me pergunta por quê? Ora, porque o amor ao dinheiro, Paulo diz no verso 10, é a raiz de todos os males. Não tem ninguém aqui que não soubesse esse versículo, não tem ninguém aqui que não soubesse. Aqui, ó, tá vendo? Ninguém aqui que não soubesse. Todo mundo aqui já ouviu pelo menos essa frase. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso está na base profunda de todas as coisas. E não é preciso você ler Platão, saber sobre Sócrates, Epicuro, Zenão, os filósofos mais importantes da literatura e da história do pensamento humano, nem tampouco os pós-medievais, nem tampouco os modernos, nem tampouco os pós-modernos. Nenhum deles chegou nesse nível de constatação. Nenhum deles. Nenhum deles teve essa coragem mais veemente, porque para ter essa coragem é preciso ter essa prática. E quem quer deliberadamente ter essa prática, se não for olhando para um tesouro muito mais sublime, maior, ajuntado em glória, em meu favor, nos céus. E como a maioria não tem essa transcendência, tudo que lhes sobra é o horizonte imediato. E aqui nesse horizonte imediato que vai do berço à sepultura, para a maioria das pessoas o que importa é ter, não é ser. E aí elas caem nessa cilada, tropeçam nesse abismo, caem no fundo desse poço sem fundo. Porque o amor, o querer, o desejar, o ter tesão pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Aí você vê a família rica, riquíssima. E eu conheço famílias muito ricas e já convivi com algumas delas, dizendo sempre ao dono da riqueza: cuidado, porque teus filhos ainda são pequenos. Quando eles chegarem na adolescência, você vai começar a ver divisões. Quando eles chegarem e se tornarem jovens, as divisões vão aumentar. E quando eles se casarem, a tua família vai se esfacelar. Esfacelar-se todinho. E olha, eu nunca errei uma única vez. Tudo que eu assisti foi esfacelamento familiar de quem não tomou uma posição antes. E a posição antes, eu dei conselhos várias vezes: cria um fundo. Coloca lá o bastante para que os teus filhos tenham educação.
e eventualmente os teus netos, mas na gestão de terceiros, de modo totalmente impessoal, definido num pré-testamento. E o resto do teu recurso, já de antemão vai destinando, enquanto você está vivo, para você assistir com alegria o bem que os teus bens podem produzir na terra, em favor de milhões de outras pessoas. Eu fui ouvido por ninguém. Porque é muito complicado. Porque o amor do dinheiro, o amor que o dinheiro causa na gente, essa paixão do dinheiro, não é só amor ao dinheiro, é o amor do dinheiro. Ele entra na gente e ele se transforma num ente vivo na gente. E ele ama no nosso lugar, e ele deseja no nosso lugar, e ele quer no nosso lugar, e ele possui no nosso lugar, e ganha vida própria em nós. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males que você possa conceber, imaginar ou inventar. Na base deles, o amor do dinheiro estará presente. Como na terra inteira, as guerras. Por que as nossas guerras sempre aconteceram, desde sempre, em qualquer fase da história da civilização humana? Por causa de dinheiro, de propriedades, de bens, de tesouros, de extensão de terra, de rios, de acesso a mares. Tudo isso é riqueza, é dinheiro, é posse, é dominação. Tudo isso pode ser transformado numa única palavra: riquezas, bens e posses. Assambarcam todas essas dimensões. O amor do dinheiro, quando entra em mim e me possui, e o que Paulo está dizendo é que a gente fica possesso por isso. A gente fica dominado de modo que o teu coach já nem sente isso. Ele olha para mim e me chama de otário, mal sucedido. Diz que eu tenho inveja dele. Deus me livre de inveja dele. Não quero nada dele, nem o dinheiro dele. Coisa nenhuma. Faz mal. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E preste atenção. E alguns, porque sempre tem alguns, nos dias de Paulo eram alguns. Nos dias de hoje, esses alguns viraram quase todos. Nos dias de Paulo eram alguns, nos nossos dias se tornaram quase todos. Mas usando a linguagem literal de Paulo, porque alguns, nessa cobiça, nesse desejo, nessa avidez, nessa fome concupiscente, se desviaram da fé, porque é impossível. O cara pode continuar dando dízimo, frequentando os cultos, levantando as mãos para o alto, dizendo que tudo que ele tem foi Jesus que deu, e ele tem para dar e vender, que Jesus deu, mas ele perdeu a fé. Ele só não deixou de ser religioso. Ele até precisará mais da religião, porque a religião existe para abençoar esse tesouro. O pastor que é enriquecido pelo seu dinheiro precisa de você rico. E precisa de você fazendo-o rico. E quanto mais você o torne rico, mais ele vai te abençoar. Você quer ver ele parar de te abençoar? Pare de dar dinheiro para ele, que ele vai te amaldiçoar. Porque todo o amor que ele tem por você é também amor do dinheiro que está em você e que vem para ele. Mas ele não te ama, nunca te amou e nem te amará. Porque ninguém que ama o dinheiro ama pessoa alguma depois disso. Depois que o amor do dinheiro tomou conta do nosso coração, até os filhos deixam de ser os nossos amores. Até a mulher deixa de ser o nosso amor. Até mulheres deixam de ser os nossos amores ou paixões. É um poder avassalador que não tem concorrente e não tem igual quando toma conta de um coração humano. O amor do dinheiro está na base de todas as guerras, de todas as dominações, de todos os conflitos e do fim do mundo.
E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. Que fé? Da única fé. Dessa fé em Jesus, da fé no Evangelho, que diz que melhor é dar do que receber, que diz que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, que bem-aventurado é o generoso, que bem-aventurado é aquele que farta o pobre na sua pobreza e miséria, que bem-aventurado é aquele que divide, como diz os Salmos dizem, e o livro de Provérbios também, é aquele que socorre o pobre e o necessitado. Esse é o que pratica a verdadeira e única religião. Como diz o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que a verdadeira e única religião é socorrer os pobres, os órfãos e os necessitados nas suas calamidades. Não é dizer, não, eu sou de Deus, está tudo guardado, consagrado a Deus. Deus não vai querer a tua grana. Quem precisa dela é o teu irmão, é o teu próximo. É aquele que ensina a verdade, ou aquele que precisa de comida. Esses podem e precisam ser ajudados por você. Essa é a única religação que faz sentido. O resto é tapiação e é mentira. E você cai nessa mentira todo dia, está pensando que vai enganar quem? Vai chegar na presença de Deus com o quê? Com que desculpa, com que papinho furado você vai chegar lá? Ora, esses se desviam da fé. Deixam a fé no Evangelho. Essa coisa de Jesus dizer bem-aventurados são, e todos os que Jesus considera bem-aventurados, aquele que passou a ter o amor do dinheiro no coração abomina, não quer nem ouvir. Acha que isso é papo para velho, bobo, que já morreu e não sabe de nada, que está gagá. É o que você ouve alguns desses mestres da prosperidade falarem a meu respeito, dizendo que eu tenho inveja deles. Eu já tive muito mais do que eles jamais sonharam em ter, sem violar nada, sem pedir, sem abusar, sem coisa alguma, e nunca botei nada do meu lado, sempre deixei tudo do lado do pobre e do necessitado, e da pregação do Evangelho, da graça de Deus, nunca veio para mim, graças a Deus. Mas da fé eu nunca me desviei. Eu já tropecei em mim mesmo, mas a fé se manteve intacta em mim. Mesmo no pior dia da minha vida, a fé esteve intacta no meu coração. Esses, todavia, fazem essa escolha, praticam a devoção do amor do dinheiro, ficam possessos por esse espírito, porque o amor do dinheiro é um espírito que possui a gente. E aí se desviam da fé no Evangelho. Claro que perdem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo não guarda o amor do dinheiro no coração. É uma coisa ou é outra. Ou a coloca a serviço do reino de Deus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas, ou então, se não for nessa equação e nessa ordem, o amor do dinheiro vai tomar conta e vai desviar você da fé. E da fé não é, eu digo outra vez, não é fazer você deixar de ir a cultos, nem igreja, nem dar dízimo. Você vai até se tornar mais religioso para dar uma apaziguada na sua consciência, possessa pelo amor do dinheiro, por esse espírito maligno. E Paulo prossegue dizendo, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Porque a dor psíquica de um indivíduo desse, quando vai vendo os dias chegarem ao fim, ou quando a doença chega, e o cara tem montanhas de dinheiro e o dinheiro não pode curá-lo, é um negócio horroroso. Você ser riquíssimo, ter tudo que você podia desejar, mas não ter saúde. E dia a dia ter menos saúde.
Você tem todo o dinheiro do mundo, mas gera um filho que não usufrui nada do que você produz, porque não tem nem cognitividade para absorver. E a alma vai entrando em muitas dores. Aí você tem todos os recursos do mundo, mas não consegue acrescentar mais 1 metro ao curso da sua vida. Você pode ter todo o dinheiro para comprar todas as suas ansiedades, mas elas não salvam o coração e não trazem paz, não compram paz, não compram graça, não seduzem Deus, não te fazem ter um acampamento de anjos ao teu redor. Todo o bem e toda a segurança que você possui é aquela que habita o teu dinheiro. De seguranças que você paga para andarem à tua volta, para todo lado, te vigiando. Mas segurança interior, paz interior, sossego interior, graça interior, silêncio interior. Uma vida sem ansiedade, sem medo de perder. Descansada, tranquilizada, pacificada, usufruindo aquilo que Deus nos deu para ser usufruindo, curtido o que Deus nos deu para ser curtido. Isso tudo não te habitará. Você viverá de gestão de dores e 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 de dores. É isso que acontece, é isso que acontecerá com aqueles que querem ficar ricos e que se dedicam a isso. Nada contra você, como eu disse ontem, vá lá ouvir o que eu disse ontem. Eu disse muita coisa importante ontem para você ouvir. E eu disse que nem todo mundo tem a mesma coisa, que uns têm mais, outros têm menos. Um tem um dom, outro tem 2, outro tem 4, outro tem 5. Cada um tem que multiplicar. A gente tem competências e capacitações diferentes dadas por Deus e cada um tem que usar as suas capacidades e competências conforme a própria manifestação do Evangelho em Mateus 24 e 25 nos ensinam. Explicitamente. Não há um igualitarismo, não há nenhuma forma de comunismo no Novo Testamento, não há. Uns têm mais, outros têm menos. Agora, quem tem mais não deve ter de mais, e quem tem menos não deve ter de menos. Esse é o Espírito de Cristo Jesus. E como eu disse ontem, eu tenho um livro chamado Uma Graça que Poucos Desejam, que está aí no meu portal, caiofabio.net, num link, lá em cima nos links. É uma pena que o Caio não consiga jogar aí a minha cara do meu portal, para lá em cima você vê o link, livros, para você clicar, entrar e ver. Ali dentro tem um livro, dentre centenas, tem um livro chamado Uma Graça que Poucos Desejam, que eu escrevi em 1986 em Amsterdã, enquanto eu pregava num congresso patrocinado pelo Billy Graham, em Amsterdã. E deu vontade de, vendo tanta gente rica, aí estão só os e-books, mas aí dentro eu não sei se tem uma graça que poucos desejam. Se tiver, me digam, porque eu não vi ainda, e nem vou ficar olhando para lá. Mas então eu escrevi esse livro quando eu estava em Amsterdã, e não mudo uma linha. Ele é o que o Evangelho ensina sobre como lidar com o dinheiro. E como o dinheiro é uma graça. Só que, infelizmente, está aí, uma graça que poucos desejam. Infelizmente, é uma graça que poucos desejam. Coloca de novo, por favor, Caio. Não seja apressado na hora que não precisa ter pressa. Ó, tem ali comprar o livro. Vá lá e pegue para você. Infelizmente, ele nunca se tornou um best-seller. Nunca. Porque é uma graça que poucos desejam. Se fosse uma outra coisa,
sobre como ficar rico, teria sido o meu livro mais vendido aos milhões e milhões e milhões. Porque o que as pessoas não querem é aprender essa graça de ter, a graça de possuir sem ser possuído, a graça de ter sem ter ser tido pelo que se tem, a graça de usar sem ser usado, a graça de ter sem deixar de ser. Isso a maioria não quer nem pensar a respeito. Mas se porventura aqui entre nós houver alguém com um bom espírito, com um bom coração, querendo assimilar isso, entre aí no meu portal, caiofabio.net, e procure, Caio, aí o livro Uma Graça que Poucos Desejam. Está lá com o carrinho e tudo, para você pegar e jogar dentro. Viu, Caio? Está aí dentro, não sei porque não apareceu ainda, mas está aí, Uma Graça que Poucos Desejam. Vá lá e pegue para você, e leia, consuma, entenda, e se salve desse engano. É o que eu te peço, Jesus, em favor de todos aqueles que são mulheres e homens de boa vontade e que querem ter o caráter de Cristo, a mente de Cristo e viver segundo o Evangelho conforme Jesus. É o que eu te peço, em teu nome, Jesus.